e hoje nós vamos falar sobre religiosidade versus espiritualidade. E eu vou começar orando, né? Não, já orei, ignora. Mas então, primeiro vamos entender o que é a religiosidade. A religiosidade ela está mais ligada a práticas externas da fé, coisas rituais, leis, coisas que as pessoas veem, coisas mais aparentes. Já a espiritualidade é uma coisa mais que vem de dentro, é algo interior, algo que vem de dentro para fora, que transforma primeiro o nosso caráter, a nossa vida, e depois fica aparente para as pessoas. As duas são muito importantes, mas hoje nós vamos ver aqui para a gente encontrar o equilíbrio, como nós vamos encontrar o equilíbrio. E o texto que nós vamos meditar hoje está em Marcos 3, do 1 ao 6. Que diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem, com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Aqui nesse texto, a gente vê um sábado muito comum, onde tinham os cultos nas sinagogas, e Jesus estava presente nesse sábado. Aqui no texto também fala do homem da mão atrofiada, que ele estava lá presente, e também de outros homens que estavam ali observando Jesus atentamente. E aqui quando fala que eles estavam observando Jesus atentamente, diz que eles estavam olhando minuciosamente tudo o que Jesus estava fazendo, todas as coisas que ele estava fazendo, mas não porque eles estavam querendo ser mais parecidos com Jesus. Pelo contrário, eles estavam buscando defeitos e falhas para acusar Jesus. Então, eles estavam vendo cada detalhe, estavam assim, olhando Jesus. O que será que ele vai fazer? Como será que ele vai agir mediante essa situação? E eles estavam fazendo isso porque eles queriam achar um erro para poder difamar Jesus. E aqui nesse texto, eles buscavam fazer algo no sábado. Eles estavam querendo que Jesus fizesse algo no sábado, porque no Antigo Testamento foi estabelecido que o sábado não era um dia de descanso. Mas eles esqueceram de ver o porquê que sábado era um dia de descanso. Deus, ele tinha um desejo que o seu povo não se tornassem máquinas, que nós não se tornássemos máquinas de produção ou pessoas que são desesperadas por dinheiro. Mas ele queria que as pessoas tivessem um momento separado para ter o foco totalmente em Deus. Um momento separado para ter uma adoração genuína, para ter um momento de realmente um encontro com Deus. Deus ele queria um momento separado da nossa rotina controladora. E para mim, esse dia, para a maioria aqui, é o domingo. Desde que eu sou criança, desde que eu nasci, até na barriga da minha mãe, o domingo sempre foi o dia da igreja, o dia que nós íamos para a igreja, que nós separamos ali. Então, tem um compromisso. Então é domingo à tarde, porque domingo de manhã tem EBD, domingo à noite tem culto. Agora é só de manhã, né? Mas aqui até fala que o sábado foi estabelecido para o bem da humanidade, e não o contrário. Mas eles estavam usando totalmente ao contrário, né? Eles estavam usando o sábado, que era um dia voltado para adorar o Senhor, para praticar o mal, para cultivar o ódio. Então, esse tipo de coisa é muito perigoso. Esse texto ele nos alerta o perigo que a gente, às vezes, faz da nossa religiosidade ser um fim em nós mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas querem manter um status religioso, quer estar ali, nossa, eu sou melhor que todo mundo, e acaba cultivando mal, acaba fazendo mal a outra pessoa. Então, eles estavam querendo manter o status religioso deles, então eles estavam ali. Estou no sábado, estou de boa, estou aqui, vim na sinagoga e não estou fazendo nada. Não estou curando, não estou fazendo nada demais.
E eles estavam falando, vamos ver o que Jesus vai fazer. Então, eles estavam usando o sábado para ferir outra pessoa, para machucar. E, assim como na época de Jesus, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos calculistas, assim como eram os fariseus, ao invés de sermos adoradores autênticos, que servimos a Jesus em resposta de amor. Mas, afinal, né, qual a diferença de um adorador autêntico e um religioso calculista? Eu vou falar aqui 3 tópicos que a gente consegue ver bem claramente. O primeiro é a motivação e o coração. O religioso, ele está preocupado mais em obedecer regras, práticas, coisas que as pessoas podem ver. Então, eles estão mais preocupados com isso do que com a intenção de verdade do coração deles. Eles estão mais preocupados se eles estão fazendo mais, estão fazendo menos, e menos preocupados em como está o coração deles mediante essa situação. Então, eles estão buscando mais a aprovação humana do que a aprovação de Deus. E já um adorador autêntico, ele busca agradar a Deus em todos os detalhes. É um coração sincero, um coração puro, que realmente está focado em uma adoração verdadeira e uma adoração genuína. E um adorador, ele não busca reconhecimento, ele não quer recompensa, ele não quer nada, ele só quer a presença. O adorador, ele só almeja a presença. E é até um exemplo, né, de que nós temos que ser assim. E é igual, às vezes, a gente vem para a igreja, mas com qual finalidade que a gente tem vindo para a igreja? A gente tem vindo para a igreja para chegar aqui, levantar a mão e a mídia tirar uma foto bonita e aparecer no Instagram? A gente tem vindo para a igreja para mostrar, o meu ministério é melhor que esse ministério aí. Estou gostando não, que está fazendo errado. A gente tem vindo para a igreja para quê? Para mostrar, comprei uma roupa nova, vou me mostrar lá no culto. Não é esse o intuito, não é essa a finalidade. Então, o que importa é o nosso coração. O adorador, ele tem uma devoção genuína, ele quer servir, ele quer se entregar totalmente. E o segundo ponto é a relação com as leis e com as regras. Um religioso, ele tem a obediência apenas baseada nas regras. Então, tipo assim, se estou cumprindo, tá certo. Mas não tem uma verdadeira compreensão. Ele não tem um amor naquilo que ele está fazendo. É uma prática religiosa feita simplesmente porque ele acha que está certo. Mas não tem um desejo genuíno de servir a Deus. Não tem aquilo de, nossa, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero que Deus seja meu amigo, que Deus fale comigo, que Ele esteja perto de mim. O religioso, ele é assim. Já o adorador, ele entende que a obediência a Deus vai muito além do que a gente se conformar com regras. O adorador, ele busca entender. Está lá na Bíblia, não matarás. Deus, mas por que eu não posso matar? Tem que entender. Não adianta a gente fazer aquilo porque, não matarás, então não vou matar. Só porque está falando aqui. É claro que a gente não vai fazer, né? Mas a gente tem que buscar uma compreensão, a gente tem que falar com Deus, a gente tem que ter o íntimo com Ele e falar, Deus, eu não estou entendendo isso. Por que está acontecendo? Por que o Senhor falou que tem que ser assim, e tem que ser desse jeito? Então, o adorador, ele busca viver de acordo com os princípios de justiça, de misericórdia e de amor. Então, o adorador, ele reflete o caráter de Deus. E o terceiro tópico é o impacto na relação com o próximo. E acho que essa é uma das coisas mais aparentes, né, que a gente consegue ver. Então, o religioso, ele foca mais na sua própria santidade e ele negligencia totalmente a importância de tratar os outros com amor e com respeito. Então, ele pega a religiosidade dele e chega aqui na igreja e vai ficar julgando, falando, nossa, mas aquele irmão ali não está legal. Vai ficar criando briga, criando conflito. Então, vai fazer de tudo para tratar os outros mal e só se preocupar com ele mesmo. E eu até vivenciei uma história dessa, eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí. Eu estava na porta da igreja e tinha um mendigo que ele tinha entrado na igreja antes e ele tinha pedido comida e tudo mais. E aí, quando chegou no final do culto, ele foi lá e passou xingando a igreja. E estava todo mundo lá na frente. Passou xingando a igreja. E aí, o menino que eu estava conversando, ele começou o mendigo, ele estava amaldiçoando a igreja. E aí, o menino ficou muito revoltado, gente. E ele sabia, esse menino ele é muito inteligente de Bíblia. Mas
ele é claramente religioso, né? E ele começou a julgar o mendigo, começou a xingar lá ele de volta e falou que o mendigo ia para o inferno. E eu fiquei muito revoltada com aquilo. Ainda tenho muito isso no meu coração, gente, que eu fiquei chocada. Então ele começou a julgar o mendigo, falar, não, você vai para o inferno, não sei o quê. E eu falei, quem é você para mandar alguém para o inferno? E aí ele, como eu falei, ele é muito inteligente de Bíblia, ele sabe muita coisa. E ele começou a debater, eu tinha 8 anos, né, eu não sabia. Mas ele começou a debater com um monte de versículo e veio falando, e eu não estava entendendo nada. Então eu falei, então tá bom, fica aí. Que eu não acho que tá certo, né, mas se você está falando, o problema é seu. Então, essa história, ela mostra muito da religiosidade, como ela está presente nas igrejas. Então, ele poderia muito bem ter... Eu, por exemplo, oro por esse mendigo todos os dias, porque essa história tocou muito forte no meu coração. Então, ele poderia muito bem ter, sei lá, ignorado ou tratado o mendigo com amor, mas, pelo contrário, ele quis, não, você vai para o inferno sim, porque eu sou filho de Deus e eu estou falando que você pode ir para o inferno. Se fosse a atitude de um adorador, seria totalmente ao contrário. Um adorador, ele demonstra amor genuíno pelas pessoas. Ele reflete o caráter de Deus em todas as nossas interações. Então, a gente não precisa nem abrir a boca para mostrar Jesus. Um adorador, ele não precisa sair falando, Jesus, Jesus, Jesus. Não, as pessoas percebem, porque quando nós temos o nosso coração segundo aquilo que Deus quer para a gente, segundo aquilo que Deus tem para a gente, é muito mais fácil. As pessoas conseguem perceber o amor de Jesus em nós. Então, nós conseguimos demonstrar o caráter cristão, aquilo que Deus quer que a gente demonstre. E um problema muito grande dos religiosos é querer bater meta. Então, vai ler a Bíblia, tipo assim, pega atividades que são essenciais e deveriam também ser prazerosas. Então, ler a Bíblia não deveria ser uma competição de quem lê mais a Bíblia e de quem lê menos. E, às vezes, os religiosos, eles estão lendo a Bíblia ali para falar que lê mais que o outro. Aí, chega na igreja, eu tô em Apocalipse, e você? Você está em Mateus ainda, nossa. E fica lá julgando, gente. E, tipo, essa é a atitude de um religioso. Às vezes, ele nem entendeu nada. Leu de Gênesis a Apocalipse e não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está escrito. Porque não teve aquilo como uma atividade prazerosa, como uma coisa que ele estava fazendo com intencionalidade. E orar também. É uma coisa que, às vezes, a gente pode fazer. Às vezes, a pessoa faz lá, ela ora, só que ela ora sem intencionalidade nenhuma. Então, chega no final da oração, ela orou e não orou nada. Então, um religioso, por exemplo, ele vai chegar aí na igreja, vai erguer a mão, vai gritar. É claro que cada um tem o seu jeito de orar também, mas é o que eu falo, né, da intenção do coração. Então, às vezes, o religioso vai chegar aqui, vai levantar a mão, esperar a mídia vir tirar uma foto, esperar o outro irmão falar, nossa, esse aí está cheio de Espírito Santo, hein, está falando em línguas e tudo mais. Inventou a língua. Mas, então, aí, isso são coisas que faz para se aparecer. E o jejum também. O jejum é o pior, né? Acho muito engraçado. Porque a pessoa vai, cheia de remela no olho, com o cabelo todo bagunçado, chega toda assim, com a sopa torta. Nossa, gente, estou com tanta fome. Mas come, né? Não, mas estou de jejum, não posso comer. E até em Mateus 6 fala que a gente não deve ficar se amostrando, né? Porque o que a gente fizer no secreto, nosso Pai também vai nos recompensar no secreto. Então, a pessoa chega assim, toda xoxa, e aí você fica, gente, mas por que ela está se amostrando? Mateus 6 também fala que a gente tem que lavar o rosto, arrumar o cabelo, para que a gente faça isso para a gente, porque o jejum é algo do nosso íntimo com Deus, e não para que as pessoas fiquem vendo, não para que as pessoas percebam. E é até muito difícil, né, a gente fazer isso, porque às vezes a gente faz isso sem querer. Às vezes a gente nem quer estar fazendo, mas a gente faz sem querer. Então, a gente tem que estar constantemente na busca do bem. E Jesus, em Marcos 3, desculpa, ele coloca lado a lado as suas intenções com a dos fariseus. Aqui fala que Jesus estava buscando fazer o bem, que ele foi curar, né, o homem da mão atrofiada. E diferente dos religiosos, que mediante essa situação inteira,
ele vendo o homem que estava machucado, que ele estava precisando de amor, que ele estava precisando de algo, né? Eles foram lá e ficaram olhando Jesus para planejar uma vingança, para planejar matar Jesus, né? Assim como falou aqui. E Jesus, com as três perguntas que ele faz aqui, ele ataca essa religiosidade deles. Então, ele pergunta: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Então, aqui, Jesus refutou eles totalmente. Acabou com os argumentos deles. Porque eles estavam claramente usando o sábado, que era o dia do Senhor, para, nossa, vou matar Jesus porque ele está fazendo isso. Então, Jesus refutou eles porque eles estavam sendo hipócritas, né? Eles estavam pegando as regras e sendo totalmente extremistas. Eles estavam levando para um lado sem buscar a compreensão do Senhor do que era aquilo. E em Tiago 4,17 fala que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, também está pecando. Porque, afinal, né, se nós queremos ser parecidos com Jesus, e a intenção de Jesus era fazer o bem, a nossa também tem que ser, em todas as situações da nossa vida. E um exemplo que a gente vê muito, que a gente pratica o mal ao invés do bem, é quando a gente está mais preocupado com projetos, com a estrutura, do que com os alvos do projeto, de fato. Então, como assim, né? Nas igrejas mesmo, tem muitos pastores que estão muito preocupados com o tamanho da igreja, se o Instagram da igreja vai estar bonito. É claro que tem que se preocupar, né? Mas não é o foco principal. Então, está mais preocupado com a estrutura da igreja, se está grande, se está mais bonita, se está com as cadeiras cheias de gente. Só que... E o alvo? E as pessoas? Todas essas pessoas que estão sentadas nas cadeiras, elas estão sendo cuidadas? Elas estão recebendo amor? Elas estão sentindo o amor de Jesus? Então, os líderes, muitas vezes, se preocupam... Nossa, aquele ali eu vou cuidar mais porque ele dá o dízimo mais alto, hein? Aquele ali eu gosto mais porque ele vai me ajudar aqui no louvor. Esse aqui eu gosto mais porque ele faz isso. E por isso que muitas pessoas são machucadas pelas igrejas, pela religiosidade. Porque as pessoas se preocupam mais com o que é visível para todos. E isso, como eu falei também, é uma coisa que às vezes a gente não percebe. É uma coisa que às vezes a gente faz inconscientemente. A gente só vai lá e está preocupado. Nossa, a igreja está cheia aqui, eu vou falar para a igreja que está muito cheia, eu vou fazer isso, a igreja tem que encher. Mas não adianta nada a igreja estar cheia e estar cheia de pessoas sem profundidade, cheias de pessoas que não têm Jesus. Então, o religioso, ele quer se mostrar. Já o adorador, ele aparece pelo que Deus é nele. Então, quem tem o coração voltado para o que Jesus quer, voltado para a vontade de Deus, não precisa querer ficar enchendo igrejas. É claro que a gente quer que as igrejas estejam cheias para que as pessoas possam conhecer o amor de Jesus, com certeza. Mas a gente tem que tomar cuidado com cada vida, com cada coração. Porque quanto mais pessoas, mais gente para cuidar. Mais gente para estar ali pegando no pé. Você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa? Então, que a gente possa sempre ser assim, como os adoradores. Que a gente possa aparecer pelo que Deus é na gente, não pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos. Porque não adianta nada nós sermos ativos e sem profundidade. O serviço nunca poderá ser um substituto para a nossa intimidade com Deus. Muitas pessoas pensam que só chegar na igreja e fazer várias coisas e falar lá e levantar a mão, enfim, são coisas que são importantes. É claro que é muito importante a gente trabalhar na igreja. É muito importante a gente servir a Deus e ao próximo. Mas muitas pessoas negociam um relacionamento com Deus porque acham que isso é o suficiente. Acham que vir na igreja na quarta e fazer a oração depois do culto é o suficiente. Que vir no Deeper e passar ali 1 hora, 2 horas orando é o suficiente. E nunca é o suficiente. Que vir no domingo de manhã e servir, hoje eu vou cantar, hoje eu vou ministrar processo, ministrar para as crianças, tirar foto, voltar no servir.
Muitas pessoas confundem isso com relacionamento com Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem muitas igrejas que estão ativas com pessoas sem profundidade, que as pessoas estão com o coração bem longe de Deus, elas estão com o coração totalmente fora da vontade de Deus. E é até perigoso, porque às vezes a gente acaba fazendo tanto, entrando tanto na rotina, que a gente esquece de parar, sentar e falar: Deus, mas é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo o certo? Então, estar dentro da igreja, realizar serviços, é sim muito importante, com certeza, mas nós não podemos tirar isso do nosso relacionamento com Deus. Até os domingos que a gente vem para a igreja, a gente sai 2h da igreja, nós temos que fazer o devocional, a gente tem que sentar lá, ter um momento com Deus, parar para ouvir a voz de Deus. E os religiosos, às vezes, eles se tornam religiosos sem perceber, porque eles não sentam e escutam a voz de Deus. Então, às vezes, eles estão lá, eles oram, ficam lá, ora 1, 2 horas, ora por maior tempo. Só que eles pararam e escutaram a voz de Deus. E a gente tem parado e escutado a voz de Deus? A gente tem falado sem parar, tipo: Deus, eu quero isso, muito obrigada por isso, abençoa isso aqui. Estou com essa dor, estou precisando disso. A gente tem usado Deus como o quê? Como nosso amigo ou como alguém para só a gente pedir as coisas? Porque não faz sentido, né? Então, isso nos leva a estar mais perto da religiosidade do que de ter um relacionamento sincero com Deus, do que ter um relacionamento íntimo com Deus. Até porque ter um relacionamento íntimo com Ele vai muito além da gente sentar e orar, mas é sim escutar a voz dEle e estar com nossos ouvidos abertos. E estar fazendo as coisas com o coração sincero. Tem um filme que chama Carruagens de Fogo, que é a história de 2 atletas, 2 corredores. E é uma história verídica, que um dos corredores, ele queria provar o seu valor para a sociedade. Ele queria mostrar para todo mundo que, nossa, eu corro mais rápido, eu corro melhor, eu vou chegar primeiro. E já o outro, ele corria como um ato de devoção a Deus. Então, já não importava mais aquilo que ele estava fazendo. Mas se ele estava fazendo para Deus, era suficiente. Então, a nossa vida tem que ser assim. Porque aqui, o corredor, ele fala que não importava o que ele estava fazendo, importava o relacionamento dele com Deus. E a gente tem que ser exatamente assim. Independente do que a gente for fazer, a gente tem que fazer para Deus. A gente tem que fazer porque Deus quer que a gente faça. Então, eu, por exemplo, quero fazer faculdade de biomedicina. Mas para que eu quero fazer isso? Para cuidar das pessoas, assim como a gente tem que fazer na Bíblia, que diz na Bíblia. Nós temos que cuidar com amor. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com uma intencionalidade e seguindo aquilo que Deus quer para a gente, aquilo que Deus tem para a gente. Então, não importa o que a gente faça, mas importa se aquilo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, se aquilo nos leva mais perto de Deus. Porque não adianta nada a gente querer o caminho esquerdo se Deus quer que a gente vá para a direita. Se os planos de Deus para a nossa vida é que a gente vá para a direita. Só que, às vezes, a gente está tão focado no que a gente quer e só orando assim: Deus, por favor, me abençoa para eu passar nisso aqui, por favor. E a gente esquece de falar: Deus, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E parar e escutar e ter um tempo e deixar realmente um tempo para Deus. Porque, às vezes, eu fico até pensando, né? Pensa se o relacionamento que a gente tem com Deus fosse o relacionamento que a gente tem com as pessoas dentro da nossa casa. Que a gente chega: mãe, eu quero isso. Tá bom, tchau. Não fala, não pergunta como foi o dia, não conversa, não tem um relacionamento. Você está só pedindo para a pessoa. E nós temos sempre que deixar que as nossas ações sejam dirigidas por Deus. Jesus aqui fala que ele não se deixou levar pela pressão dos religiosos. Ele não se deixou levar pelo que os religiosos queriam que ele fizesse. E ele ficou irado, ele ficou com o coração entristecido, porque aqui fala que a condição do coração dos fariseus estava pior do que o homem da mão atrofiada. Como que pode, né? As pessoas, elas estavam tão bem por fora, mas por dentro, como que estava o coração deles? Estava pior do que a situação do homem que tinha a mão atrofiada. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está assim.
Às vezes, por fora, a gente está super bem, está super top, de boa. Só que por dentro, como que está o nosso coração? A gente tem buscado defeito nas pessoas? A gente tem feito as coisas que a gente tem que fazer porque é um dever que a gente faça? Ou porque a gente ama a Deus como oh, meu Deus, espera. Que a gente faz como um ato de devoção a Deus. Então, em Romanos 11, 25, cita, né, sobre o coração endurecido. E aqui esses homens, eles estavam com o coração endurecido. Eles estavam com o coração tão fechado para ouvir aquilo que Deus queria. Eles estavam tão insensíveis que eles estavam numa cegueira espiritual terrível. Então, as coisas estavam acontecendo ali na frente deles. Gente, Jesus estava curando na frente deles. E eles estavam assim, mas ele está fazendo isso no sábado. Tipo, pensa, Jesus curando aqui na sua frente e você vendo que ele está fazendo isso no sábado. Sendo que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que que eles estavam presenciando, né? Então, tipo assim, eu fico imaginando o quão chocada eu ficaria. E eles estavam planejando uma vingança contra Jesus, e isso só mostrava mais de como estava o coração deles. Que o coração deles estava tão duro, estava tão longe daquilo que Deus estava querendo para a vida deles, que eles estavam fazendo totalmente ao contrário. Então, eles estavam seguindo as leis, eles realmente estavam fazendo nada no sábado. Só que eles estavam seguindo da forma certa, eles estavam seguindo do porquê que aquilo foi estabelecido, eles buscaram entender. Aqui mostra que não. E nosso Senhor, ele deixou o seu exemplo da verdadeira espiritualidade. Ela se expressa num coração sensível para compreender a vontade de Deus nas Escrituras e em amor na direção ao próximo. Então, não adianta nada a gente estar fazendo um monte de coisa. Não adianta nada a gente estar seguindo leis, a gente estar seguindo regras, se a gente não está com o nosso coração focado em Jesus. Se a gente não está preservando o amor ao próximo, que é muito importante, que é aquilo que reflete Jesus nas nossas vidas, né? Como eu tinha falado, a nossa relação com o próximo reflete Jesus nas nossas vidas. E em 1 João fala que nós só conseguimos amar porque ele nos amou primeiro. Então, como que a gente é cristão e a gente negligencia isso, que é uma das coisas mais importantes? Que ele morreu na cruz por amor e a gente não consegue entender. A gente não consegue amar o próximo que está aqui do nosso lado. E é claro que é bem difícil às vezes, né? Porque as pessoas são um pouco complicadas. Mas pensa para Jesus, então. Os fariseus querendo lá matar ele, querendo ir atrás dele, e ele estava nem preocupado. É isso que eu tenho que fazer, então eu vou lá fazer e eu estou de boa. Porque Jesus estava motivado a ajudar uma pessoa que precisava da ajuda dele. Ele estava cumprindo o seu propósito, ele não estava preocupado com o que os outros estavam pensando nele. É claro que a gente não pode fazer o que a gente quiser sem que a gente se preocupe com o que os outros vão pensar também. A gente tem que fazer o certo, né? A gente não tem que se preocupar com o que as pessoas estão pensando se a gente for fazer o certo, né? Porque se for fazer o errado, a gente tem que se preocupar sim. Então, Jesus, ele não se preocupou com a sua imagem, ele não se preocupou se alguém ia atrás dele depois, porque ele sabia que ele estava fazendo certo, que ele estava ajudando. E essa é a verdadeira espiritualidade. Jesus é o nosso maior exemplo de como sermos cristãos, de como nós sermos pessoas que representam Jesus e que brilham à luz dele, né? Então, Jesus, ele fez o que ele deveria fazer, ele fez o que ele precisava fazer. E ele não fez nada disso para que as pessoas aplaudissem ele. É claro que eu aplaudiria se eu estivesse lá, muito top. Mas ele não fez isso para que as pessoas aplaudissem ele, para que ele ganhasse mérito, tipo, nossa, olha lá, Jesus está curando, ele não fez isso para se mostrar para as pessoas, mas ele fez isso porque ele tem compaixão das almas que estavam precisando de amor, almas que estavam precisando de cura, de transformação. E a gente tem que ser assim, a gente tem que ser como Jesus. A gente não pode ser igual a história do mendigo que eu contei. Então, a gente não pode ver a pessoa lá reclamando, amaldiçoando e simplesmente, então você vai para o inferno sim.
tá, eu posso, porque eu sou filha de Deus, então eu posso te mandar para o inferno. A gente não pode ser assim. A gente tem que representar o caráter cristão na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em tudo que a gente faz na igreja, tirar o nosso tempo com Deus também, para que a gente possa estar mais perto dele, para que a gente possa ouvir a voz dele e realmente priorizar aquilo que importa. Mas como que a gente sabe se a gente está sendo religiosos cegos ou se a gente está cultivando uma espiritualidade genuína? A gente consegue perceber isso quando a gente tem ouvido a voz de Deus. Você tem parado, ouvido a voz de Deus, ouvido o que Deus quer para a sua vida? Ou a gente está priorizando as leis, ou o que as pessoas vão falar de nós? Porque realmente a gente tem que sempre tentar fazer o máximo para que as pessoas vejam Jesus na gente e não falem mal. Mas mesmo assim vai ter muita gente que vai criticar, vai ter muita gente que vai falar: nossa, mas esse aí também só vive na igreja, só vive... Olha lá, tá tratando as pessoas que falam mal dele mó bem, tipo, como assim? Então, a gente tem que sempre estar dispostos a ouvir a voz de Deus. A gente tem que estar disposto a priorizar aquilo que Deus acha de nós, se a gente está fazendo aquilo que Deus tem falado para a gente fazer. E como que está a nossa vida? A gente está priorizando obedecer a voz de Deus ou a gente está priorizando o que as pessoas querem que a gente faça? E para finalizar, eu deixo aqui uma pergunta. Quem nós temos amado mais? Quem você tem amado mais? A Deus e ao próximo ou a nós mesmos? Porque muitas vezes a gente ama só a nós mesmos e esquece de tudo que nos faz refletir um caráter cristão. Então, vou orar agora para que a gente possa...